Ouvir um segredo pode parecer ser algo muito interessante, mas não para Asai e Shikura, personagens do mangá Kokuhaku, que acabaram numa situação muito tensa depois que eles escalaram uma montanha e ficaram perdidos em meio à neve. A ajuda não veio e, por pensar que ia morrer por estar ferido, Ishikura decidiu tirar o peso de seus ombros, revelando para Asai que ele havia cometido um assassinato no passado. Ele só não contava que eles iam conseguir sair dessa, o que o deixou completamente arrependido por ter falado e o fez começar a pensar que o melhor seria dar um fim em seu amigo que teve a infelicidade de ouvi-lo. Ishikura e Asai eram 2 alpinistas que faziam parte de um clube de montanhismo que tinha o costume de escalar uma certa montanha uma vez a cada 2 anos. Eles já estavam acostumados a fazer isso, mas a imprevisibilidade da natureza dificultou as coisas e os deixou num lugar totalmente fora de suas zonas de conforto. A nevasca estava forte e o que piorou tudo foi o fato de Ishikura ter machucado a perna durante a escalada por ter escorregado na neve e batido o joelho numa pedra. Asai acreditava que eles teriam uma chance de sobrevivência caso eles encontrassem o chalé para onde eles deveriam ter ido desde o começo, mas a tempestade era o maior obstáculo e ele só pensava que seu amigo morreria ainda naquele dia. Ishikura sabia, mesmo sem querer, que a sua situação estava arrastando seu amigo para a morte porque ele teria mais chances de sobrevivência se ele o deixasse para trás. Ele pediu que Asai tentasse a sorte sem ele, mas Asai disse que não faria isso e foi nesse momento que tudo começou. Ishikura contou sobre sua vida como um homem sem sorte que definitivamente estava pagando ali naquela nevasca por seus erros do passado. Asai não estava entendendo nada, principalmente porque ele estava vendo Ishikura chorar, mas as suas dúvidas clarearam num só instante quando Ishikura disse que esteve carregando o pesado fardo de ter sido responsável pela morte de Sayuri há 5 anos, uma mulher que também fazia parte do mesmo grupo de alpinistas que eles. Asai ficou obviamente espantado com o que ouviu e Ishikura disse que decidiu contar tudo para ele não só porque ele sabia que ia morrer em breve, mas porque Asai tinha sido a única pessoa que ele pôde em muito tempo ver como sendo de fato seu amigo. Apesar de querer ter tido vontade de aliviar o próprio fardo contando a verdade na época quando tudo aconteceu, Ishikura reconhecia que ele era um homem covarde e que foi a sua falta de coragem que colocou a sua vida tão fora dos eixos. Ele pediu perdão para a memória de Sayuri, dizendo que sempre esteve remoendo seu erro, mas Asai o acalmou dizendo que estava grato por ele ter lhe contado isso e que o passado tinha ficado para trás, o que fez Ishikura se sentir aliviado pela primeira vez em 5 anos. Mesmo dizendo que estava feliz por saber que ia morrer perto de um grande amigo, a vida trouxe para ele mais uma surpresa quando Asai encontrou o caminho até o chalé que poderia salvá-los. Asai o carregou durante todo o caminho usando a força que ele ganhou da esperança que estava à frente deles, mas infelizmente ele era o único que estava empolgado porque Ishikura em suas costas tinha voltado a sentir o mesmo peso que ele disse momentos atrás que havia saído de seus ombros. A morte de Sayuri já não era mais um segredo, outra pessoa já estava sabendo e isso não era nada bom. Quando chegaram ao chalé, Asai usou o telefone para pedir ajuda para os outros alpinistas e apesar de ter conseguido entrar em contato, eles lhe disseram que eles precisavam esperar até a tempestade passar e que isso poderia levar até 2 dias. Mesmo não tendo acontecido exatamente como ele imaginava, Asai ao menos estava aliviado por ter dito onde eles estavam porque hora ou outra alguém iria até eles. No entanto, já em seguida, ele percebeu que algo estranho estava acontecendo porque Ishikura parecia estar distante, quase como se ter conseguido ajuda tivesse se transformado num completo tanto faz. Ele chegou a pensar que Ishikura ainda estivesse com medo da morte, mas como a sua insistência para animar Ishikura não veio, ele começou a pensar que talvez Ishikura estivesse agindo assim por estar arrependido de ter confessado a ele o seu crime. Enquanto o tempo quase não parecia passar dentro do chalé, Asai foi tomado por uma preocupação constante porque ele não sabia o que estava se passando na cabeça de seu amigo. Ele tinha prometido para si mesmo que levaria esse segredo para o túmulo, mas seria difícil apaziguar a mente de quem cometeu tal ato e o escondeu por anos para não ser punido por isso. E era isso que mais o aterrorizava. Ele estava sozinho com um assassino que facilmente poderia decidir querer fazer outra vítima devido à circunstância. A interação dos dois se manteve da mesma forma durante todo o tempo em que ficaram juntos. Eles começaram a analisar os passos um do outro para tentarem descobrir se eles estavam cobertos de uma segunda intenção violenta, mas era difícil porque só existia desconfiança entre eles. Em determinado ponto do mangá, Asai decide sair para buscar uma das mochilas que ficaram para trás.
Ele decidiu no caminho que assim que ele voltasse, ele ia ser sincero sobre tudo, principalmente para tentar fazer Ishikura acreditar que ele não ia contar nada para a polícia. Mas quando ele voltou para o chalé, ele só teve tempo de ouvir Ishikura no telefone aparentemente falando para o grupo de ajuda que ele estava sozinho. Asai não tinha como comprovar o que ele de fato ouviu porque ele apenas pegou o fim da ligação. Mas o seu medo fazia acreditar que Ishikura tinha ligado para avisar, obviamente mentindo, que ele tinha saído e desaparecido. Ou seja, ele ia realmente eliminá-lo porque seria fácil esconder qualquer prova em meio a tanta neve. Mesmo com dúvidas, ele achou melhor não perguntar sobre o que ele quis dizer na ligação sobre estar sozinho, porque ele achava que isso poderia piorar as coisas. Mas fazer isso só fez a sua mente começar a levá-lo num caminho ainda maior de paranoia e o seu inconsciente começou a ser esmagado por essa situação. Asai tentou ao máximo agir como se tudo estivesse normal, mas estava muito na cara que ele estava se sentindo acuado e isso não era pra menos. Quando ele foi até a cozinha para cozinhar, ele não encontrou nenhuma faca, o que aumentou ainda mais as suas suspeitas, mas Ishikura apareceu logo depois dizendo que provavelmente os outros alpinistas que estiveram ali antes deles as tinham levado. Apesar de não acreditar nisso porque ele achava que ele as tinha escondido quando ele saiu para ter a vantagem, Ishikura emprestou a ele a sua faca, o que o deixou pensativo se ele não estava exagerando porque tudo não estava passando de um mal-entendido. Mas quando ele saiu para pegar o resto das coisas que ficaram para trás, ele decidiu que para acabar com todas as dúvidas, que o melhor seria ele voltar sem fazer barulho muito antes do esperado para tentar pegar Ishikura no flagra, porque ele sentia que ele estaria fazendo alguma coisa suspeita enquanto ele estivesse fora. Mas quando ele voltou sorrateiro, ele se deparou com Ishikura na janela o observando como se já estivesse esperando que ele fosse fazer isso. O mangá até esse momento mostra somente a perspectiva de Asai onde tudo podia ser apenas coisa de sua cabeça. Mas assim que vemos um pouco as coisas sob a ótica de Ishikura, vemos que ele realmente quer matá-lo. Ishikura brinca com a mente de Asai de uma maneira assustadora para quem até alguns instantes o via como um grande amigo. Ele destrói os meios de comunicação arrumando justificativas cabíveis, dá a Asai um pouco de segurança misturada com dúvida para confundi-lo, e chega a falar diretamente para ele que ele não precisa ficar agindo cheio de desconfiança porque ele o considera muito para ao menos cogitar a ideia de machucá-lo. Apesar de chegar a ficar aliviado com isso, as suas suspeitas não vão embora. Asai tenta se apegar ao fato de que ele está na vantagem porque Ishikura está com a perna machucada. Ou seja, tudo o que ele precisaria fazer seria desviar do primeiro ataque para nocauteá-lo. O problema é que as coisas não saem como esperado porque ele começa a manifestar os sintomas da doença da montanha. Esse distúrbio enfraquece a visão dele e é explicado que acontece devido à falta de oxigenação em altitudes elevadas. A montanha onde eles estavam não era tão propensa para isso acontecer, porque os sintomas só apareciam em altitudes que ficavam entre 5 e 6 mil metros do nível do mar. Mas como a maré dos eventos não estava a favor dele, aquele era um dos poucos casos onde alguém poderia ser acometido por isso, o que significava que o jogo tinha virado e sua vantagem tinha ido embora. Alguns fatores infelizmente fizeram somente ele alvo da doença, e o pior, Ishikura tinha percebido que seus olhos não estavam bem e ele estava decidido a não esconder mais as suas intenções. Asai gritou pedindo que ele não fizesse nenhuma besteira porque ele não ia contar nada a ninguém. E para sua surpresa, Ishikura lhe deu a oportunidade de ele também compartilhar com ele um segredo terrível sobre si mesmo que poderia destruir a sua vida. Asai tentou dizer que não tinha nada para contar e voltou a afirmar que não ia entregá-lo para as autoridades. Mas Ishikura observou que isso podia até ser verdade antes, mas como ele o ameaçou de morte, ele já não tinha mais como acreditar nisso. Asai tentou o que pôde para apaziguar a raiva de Ishikura, mas ele foi pego desprevenido porque Ishikura tinha mentido sobre lhe dar uma oportunidade de contar algum segredo, só para ganhar tempo até o anoitecer porque ele queria se aproveitar da visão prejudicada de Asai. Ishikura por muito pouco não o matou, mas Asai conseguiu escapar e assim eles ficaram durante toda a noite numa caçada sem fim por estarem impedidos por suas desvantagens. Em certo momento, Ishikura gritou para ele que sabia que Asai tinha um relacionamento com Sayuri porque eles já tinham os visto juntos, além de que no dia do desaparecimento dela, ele viu uma caneta de Sayuri cair das roupas dele. Quando ele a pegou para devolver a ele, Asai fez uma expressão que para ele foi muito estranha. Ishikura confessou que era apaixonado por Sayumi e que mesmo tendo sido responsável pela morte dela, ele afirmou que Asai era tão autor do crime quanto ele porque quando o corpo de Sayuri foi encontrado no fundo de um penhasco, a autópsia revelou que ela estava grávida de 3 meses.
Mas Asai nunca ia assumir a paternidade ou qualquer laço afetivo com ela porque ele já tinha um relacionamento. E isso explicava o porquê ele não tinha demonstrado nenhum pingo de preocupação quando ela sumiu. Ishikura ficou ainda mais furioso quando começou a lembrar que foi Asai quem o apresentou a Sayuri, porque isso mais parecia que ele tinha arquitetado tudo o manipulando para matá-la, porque ele sabia que ele não ia lidar muito bem quando ele fosse rejeitado por ela. Depois de muito sufoco, Asai conseguiu se esconder num canto escuro, bloqueando qualquer passagem que pudesse levar Ishikura até ele. Mas nada adiantou, porque horas depois ele caiu numa armadilha de Ishikura que o fez acreditar que havia amanhecido, porque ele sabia que Asai tentaria descer a montanha saindo pela janela. Ishikura o imobilizou e apertou seu pescoço com toda a força, e foi nesse momento que aconteceu a maior reviravolta do mangá. Asai enfim confessou algo obscuro sobre o seu passado, e não existia nada que pudesse preparar os ouvidos de Ishikura, já que ele contou chorando que tinha sido ele o verdadeiro assassino de Sayuri. Asai revelou que Ishikura estava realmente certo sobre ter sido usado para matá-la, mas seu plano falhou porque Sayuri acabou acordando depois de ter sido sufocada. Como ela estava esperando um filho dele e ele tinha acabado de começar um relacionamento com a filha de um homem muito importante, ele teve que matá-la porque ela não parava de exigir que ele assumisse as responsabilidades de seu filho. Ele a arrastou para o fundo de um penhasco e a neve a manteve escondida até a primavera, onde a polícia assumiu que ela acabou escorregando por causa da localização do corpo. Ishikura ficou sem palavras depois de ter ouvido isso, porque ele só conseguia pensar que ele era inocente esse tempo todo. Ele enfim mostrou a animação que Asai esperava no começo de tudo, e foi dessa forma que o jogo virou. Asai entrou no mesmo buraco de medo e insegurança que Ishikura tinha entrado, porque ele sabia que sua vida estaria arruinada caso alguém descobrisse isso. Ishikura prometeu que não ia contar nada a ninguém porque ele estava mais interessado em sentir que ia poder levar a sua vida sem peso na consciência a partir daquele momento. Mas infelizmente para ele, o medo de Asai não permitiu que ele ficasse vivo. Quando a equipe de alpinistas apareceu na manhã para resgatá-los, Asai disse que Ishikura tinha se perdido e que ele estava sozinho no chalé. Kokuraku é um mangá de apenas 11 capítulos que, ao meu ver, consegue apresentar uma boa história rápida de sobrevivência, mesmo alguns dos diálogos tendendo a ser um pouco arrastados para trazer essa sensação de paranoia, desconfiança e medo sentida por Asai. Uma das coisas que mais gostei no mangá foi a relação entre sentir o conforto de contar um segredo terrível para alguém de confiança só para tirar um pouco da culpa de anos pelo que foi cometido, com a perda dessa confiança de quem acabou ouvindo tudo, porque a pessoa já não consegue mais se sentir segura por ter visto na confissão uma outra versão daquela pessoa que até então ela não achava que seria capaz de existir. É claro que a ideia em si não chega a ser aplicada em Asai, porque ele só leva à frente a promessa de não contar nada para a polícia, porque ele sabe que ele é o culpado de tudo. Então é mais fácil para ele deixar que Ishikura carregue esse peso por ele. Mas isso também não tira a responsabilidade de Ishikura, porque ele também tinha tentado matar Sayuri. E é nessa brecha que o autor consegue trabalhar um pouco esses dilemas morais dos personagens. O nome do mangá significa confissão, e esse título se encaixa perfeitamente porque ele fala sobre essa necessidade de expor algum tipo de verdade oculta tanto de um personagem para o outro quanto para si mesmos, porque eles conseguem enxergar que tipo de pessoa eles são na realidade, principalmente quando eles estão tentando matar um ao outro para evitar que outras pessoas acabem se deparando com essa verdade. O chalé onde eles estão é outra coisa que vale a pena comentar porque ele consegue inflar ainda mais tudo o que os personagens estão sentindo. Ele tem muitas entradas, janelas, pontos escuros e diversas portas. Mas mesmo tendo tudo isso, existe uma sensação muito grande de enclausuramento porque eles não podem sair. Então é muito aquele provérbio: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ishikura infelizmente não estava genuinamente preparado para confessar porque até o fim ele continuou sendo o covarde que ele disse que era. Ele não contou por medo quando pôde e quando contou, tentou matar por medo. Só que ele não esperava que isso ia se voltar contra ele e ele acabou exatamente como Sayuri no fim. Enterrado na neve por uma pessoa que era exatamente como ele. Escondido da vista de todos, assim como um segredo deve sempre ser. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.